Lula e os parlamentares cumprem a agenda no Egito pela COP27. A equipe de transição segue discutindo o texto da PEC que fura o teto de gastos. Lula já enfrenta um impasse com o mercado financeiro pelas declarações sobre o teto e agora a equipe enfrenta o Congresso, que discute o risco da falta de responsabilidade fiscal. Sobre a tramitação da PEC, nós vamos conversar agora com o deputado federal Evair de Mello. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade para que possamos, inclusive, tratar desse tema que interessa a todos os brasileiros e não somente aqueles que são beneficiários do Auxílio Brasil. Deputado, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, falou que houve uma boa receptividade aí em relação a essa PEC, né? Ela já foi encaminhada, inclusive, para o Arthur Lira. Vai ser tranquilo aprovar essa PEC? A gente tem pouco tempo, né? O recesso parlamentar já é em dezembro. Vai ser um tempo possível para aprovar essa proposta? Olha, eu acho que o Geraldo Alckmin, até pelo tempo que ele não tramita em Brasília, talvez ele não tenha noção do termômetro, da temperatura de que vive o Congresso e o Senado. Ele está cumprindo o papel de bom moço, é perceptível o constrangimento dele estar no meio de onde ele está tratando desse tema, que inclusive ele historicamente tinha posição ao contrário. Esse fura-teto, desculpa a expressão, além de furar o teto, fura o olho de todos os brasileiros, que passa-se a impressão que nós estamos fazendo um gesto de reconhecimento somente daqueles beneficiários dos auxílios. Mas esses 200 bilhões de reais ou mais que o governo quer furar o teto já no próximo ano, ele tem uma repercussão direta na vida de todos os brasileiros, uma vez que esse recurso, que não tem origem conhecida, isso é uma primeira aberração, você imaginar que você vai construir uma despesa de 200 bilhões sem saber a origem desse dinheiro. Naturalmente, inclusive, parte desses recursos o governo poderia estar usando nas contas públicas, por exemplo, para ter uma regulação da inflação, que aí sim tem impacto na vida de todos os brasileiros. Então, esse não é um debate isolado, e o governo mostra que já chega de uma forma inconsequente, irresponsável, com o discurso meramente eleitoreiro, de um discurso, inclusive, que o presidente, o eleito, fez sem nenhuma responsabilidade, por insanidade para com a economia do país. É preciso reconhecer também a estratégia regimental que estão usando para poder acelerar essa PEC. Essa conversa de iniciar pelo Senado, claro que é uma manobra regimental. É preciso conhecer as entremanhas disso. Brasília, nada é por acaso. Por que começar pelo Senado? Você pode ter as duas casas iniciadoras. Naturalmente, o Senado, por ter um número menor, é 81, você precisa de 2/3, ter 81, é muito mais fácil para o governo negociar, tramitar e tratar. Aí aprova-se no Senado. Aí vai para a Câmara. Se a Câmara fizer qualquer tipo de alteração, esse texto volta para o Senado para o seu texto original. Então também tem uma manobra regimental que é um desrespeito para a grande maioria da Casa Brasileira. Uma PEC desse tamanho, dessa importância, ela deveria ser iniciada pela Câmara. É um desrespeito, porque na Câmara está a representação do povo brasileiro, de todas as classes, da economia, do trabalho, sociais. O Senado é o Estado. Portanto, é um erro político do governo também iniciar essa PEC já pelo Senado. É uma manobra clara regimental, que sabe que na Câmara o debate é maior, a amplitude é maior, o diálogo é muito maior, as opiniões são maiores. E se a Câmara fizer qualquer alteração no texto que o Senado aprovou, volta-se para o Senado, como eu disse, e aí volta-se o texto original. Então é uma manobra regimental descarada, é um desrespeito com a Câmara dos Deputados. Portanto, possivelmente vai encontrar a grande má vontade da Câmara de fazer qualquer tipo de negociação. Agora, o governo manda um rascunho, um texto incompleto com a desculpa de que o Senado ou a Câmara vão completar esse texto. Claro que isso é uma manobra do governo, porque ele sabe as consequências, e o Geraldo deveria saber disso, né, das consequências que isso vai ter para a economia.
no futuro ele vai debitar isso na conta. Não, mas eu sugeri, mas quem aprovou foi o Senado, foi a Câmara, foi uma PEC construída pelo Senado e pela Câmara. O governo simplesmente deu uma sugestão, uma ideia. Então é preciso fazer esse debate para poder mostrar da forma descarada com que esse governo irresponsável já quer tratar da nossa economia sem nenhuma responsabilidade fiscal. O dinheiro que não tem origem conhecida, imaginar 200 bilhões no momento de uma ressaca de pandemia, ainda o mundo em guerra, e o governo pedindo liberdade para gastar sem nenhuma responsabilidade. Temos que considerar também um outro fator que não está sendo tratado nessa PEC, que era a nossa intenção. Nós precisamos de fazer um recadastramento imediato dos reais pessoas que merecem ser beneficiadas por esse auxílio. Você olha a questão da fome, né, e o relatório do Banco Mundial é inquestionável, e ele mostra que o Brasil está longe de ser aquela calamidade apregoada pela oposição atual dos números da fome do Brasil. As famílias de extrema pobreza, pelos números do Banco Mundial, são infinitamente inferiores do que aqueles apregoados aí por alguma ONG, por algumas entidades que produziram um argumento meramente eleitoreiro. O cadastro do auxílio, hoje do Auxílio Brasil, né, que eles querem trocar de nome, uma estratégia de marketing político também, ela foi feita no calor de uma pandemia, foi feita no calor de uma guerra. Portanto, nós também já vivemos um novo cenário econômico, uma nova realidade. O Brasil não tem esses números de desemprego, não são números confiáveis. Quem anda pelas ruas do Brasil, quem anda pelo Brasil, é perceptível que esses números de desemprego que são apresentados não são números reais. O que eu quero concluir com isso? A real necessidade hoje de famílias, de pessoas que precisam de auxílio é infinitamente inferior ao cadastro de hoje, que foi construído dentro do calor de uma pandemia, de uma guerra, de outro. E eu não vejo o governo tratar disso. E naturalmente, ou seja, a gente tem consequências sérias para toda a economia. Portanto, o governo, o futuro governo, que acho que vai ser um futuro governo, ele pode se preparar. Eu vou falar pela Câmara, ele não vai ter vida fácil, porque está desrespeitando a Câmara e não iniciar essa PEC pela Câmara. Ele não traz a origem desse dinheiro, de onde ele vai tirar esse dinheiro, trata de outras promessas de campanha desse mesmo teto e, como eu disse, uma expressão popular. Ele não só fura o teto, como ele fura ele fura o olho dos brasileiros, porque isso vai ter uma repercussão inflacionária e essa inflação, inclusive, vai tirar o poder de compra dessas pessoas que vão ser beneficiadas pelos programas sociais, mas naturalmente de todos os brasileiros. Tiram o poder de compra do salário mínimo, isso inflaciona nos novos empregos, novos investimentos, e tira o Brasil completamente dessa estabilidade fiscal e financeira nossa, que mesmo nessa guerra e nessa pós-pandemia, nós temos mostrado maturidade de certa forma, estamos navegando em águas mais calmas, do qual eles querem tumultuar.